Bom, nós vamos falar hoje sobre crescimento e decrescimento de funções e sobre máximos e mínimos. Antes da gente começar propriamente aqui com as fórmulas, deixa eu mostrar para você dois tipos de funções diferentes, né? Primeiro eu queria mostrar essa daqui, olha. Eu tenho aqui esse eixo horizontal aqui, que eu chamo eixo x, e tenho esse eixo vertical que eu chamo f de x. Você já deve estar acostumado já com essa representação, né? E já deve estar acostumado também com o fato de que ao variar o valor de x aqui embaixo, ao variar aqui o valor de x, há uma variação também no valor do f do x, de acordo com uma regra, né? Que não vem o caso aqui a regra, mas eu queria que você prestasse atenção no seguinte aqui. Perceba que na medida que eu estou aumentando o valor do x, eu estou aumentando aqui o valor de x, e observe como o comportamento do valor da função, do valor do f do x. Olha, quanto mais eu aumento x, mais aumenta o valor do f do x, né? Então, você percebeu? E se eu diminuo ele, consequentemente diminui, né? Tá. Se tem uma situação como essa, em que eu aumento o valor do x e aumenta também o valor do f do x, a gente pode dizer que essa função é crescente nesse intervalo. O que eu observo aqui é que em todo esse intervalo que eu fiz a alteração aqui, olha, o f de x ele cresce. Em todo esse intervalo aqui, que eu movi o valor do x, esse valor aqui, toda vez que eu aumentei o x, esse valor aqui aumentou. Agora, dependendo do grau da função, do tipo de função, isso pode se comportar de uma forma um pouco diferente, né? Deixa eu te mostrar uma outra função. Mudei a função aqui, eu vou variar o valor do x aqui, olha. Eu estou aumentando o valor do x e o valor do f do x está diminuindo. Tá? Então, a princípio, ela parece ser uma função decrescente, né? Porque eu estou aumentando o x e o f de x está diminuindo. Só que eu queria que você observasse o seguinte, olha, chega num ponto, nesse ponto aqui, ó, aqui, chegou em 7,18. Nesse ponto aqui, ó, embora eu esteja aumentando o valor do x, mudou, agora ela está crescendo, né? O f do x está crescendo, está aumentando o valor, né? E ele vai aumentando, então ela é crescente nesse intervalo, agora, nesse momento. E aí chega um outro ponto em que ela parece diminuir o crescimento e começa a cair de novo, né? Tá bem? Então eu vou fazer de forma um pouco diferente aqui, sem interrupções. Dá uma olhada, eu vou mexer o x daqui até aqui, ou seja, só vou aumentar o x. Dá uma olhada como é particular o movimento a variação do f do x aqui, olha. Ó, diminui, aumenta, depois diminui, né? Olha. Tá bem? Então, o cálculo por meio das derivadas permite a gente estudar essas particularidades das funções. Essa função que eu estou mostrando aqui é uma função do terceiro grau. Ela tem esse formato, olha. Ela tem esse formato. Se eu colocar uma reta passando pelo x e uma reta passando pelo f de x, eu tenho um ponto na intersecção das duas que se move dessa forma, olha. Agora ela começa a crescer, atingir um máximo ali e começa a cair, né? Então perceba, essa função aqui tem um determinado período até aqui, olha, até o x assumir esse valor aqui, olha, aproximadamente esse valor aqui, em que a função vai decrescendo. E aí ela chega num valor de mínimo aqui, um mínimo local, ou seja, o menor valor que ela pode ocupar nesse intervalo aqui é esse ponto aqui.
E depois, na medida que eu aumento o valor de x, a função torna a crescer, então ela é crescente em todo esse período que eu estou aqui, em todo esse período que eu estou, ela é crescente até aqui. Aqui ela para de crescer e atinge um valor de máximo, e depois ela começa a cair de novo. Tá bem? Esse é o comportamento dessa função. Isso dá para estudar pelo conhecimento das derivadas, né? Então, vamos fazer um exemplo aqui com uma função do primeiro grau. Por exemplo, essa função aqui, 3x mais 4. Eu estudo o crescimento e decrescimento dessa função por meio do sinal da derivada dela. Então, vamos lá, olha. A derivada dessa função, você já deve estar habituado a fazer o cálculo da derivada, né? A derivada dela é igual a 3. Bom, o 3, ele é positivo sempre. Ele sempre é um número positivo, ele não varia, o 3 é positivo. Então, você precisa anotar uma coisa, ou se lembrar, pelo menos, de que se a derivada da função tem um sinal positivo, então a função que você está estudando é crescente. Perceba que são duas coisas diferentes. Uma coisa é a derivada da função, que mostra a variação da função, outra coisa é a função em si. Olhando o sinal da derivada, olhando se a derivada é positiva ou negativa, você consegue verificar se a função é crescente ou decrescente. Nesse exemplo aqui, ó, a derivada da função, que é o f' de x, é 3. 3 é sempre positivo. Qual a consequência disso? A função é crescente para qualquer valor de x, né? Essa função aqui é essa daqui que eu tinha colocado no gráfico. É essa daqui, né? Observe o comportamento da função. Né? Na medida em que eu aumento o x, o valor de x aumenta. Sempre, né? Sempre. Então, ela é sempre crescente. Sempre que eu aumento o x, o f de x aumenta, né? Essa função aqui é essa daqui, ó, que a gente está... Essa daqui, 3x mais 4. Aqui a gente estava usando no exemplo ali, tá bem? Bom, eu queria mostrar agora um outro exemplo com uma outra função do primeiro grau. Então, dá uma olhada aqui, ó. F de x, a função que nós vamos estudar, f de x é igual a menos 2x mais 6. Bom, se eu quero estudar o crescimento e decrescimento dela, eu vou apelar então para a derivada, né? Quando eu derivo essa função, dá uma olhada aqui, ó. A derivada dela é menos 2. A que conclusões que eu chego? Primeiro, a derivada da função é sempre negativa, né? Afinal de contas, o menos 2 vai ser sempre um número negativo. Então, a derivada dessa função aqui ela é sempre negativa, né? A consequência disso é que essa função aqui ela é decrescente para qualquer valor de x. Ou seja, é o tipo de função em que eu aumento o valor de x e a função ela diminui, né? Então, dá uma olhada aqui, ó. Ela é essa função aqui. Essa função aqui. Observa que na medida em que eu mexo o x, o valor do f do x diminui. Diminui sempre. Ó. Né? Se eu aumento, então você pode perceber ela dessa forma aqui. Olha o comportamento dessa função. Ela é sempre decrescente. Sempre decrescente. Tá bem? Tem outros tipos de função, como eu disse, né? Os dois primeiros que a gente viu foi função do primeiro grau. Vamos ver com uma função do segundo grau agora. Bom, a função que a gente vai estudar é essa que está aqui na tela. Fx igual a x ao quadrado menos 3x. Bom, ao fazer a derivada dessa função, a gente tem que... O f' de x vai ser igual a 2x menos 3. Então, observe. O sinal da derivada aqui, o valor da derivada, né, não dá para afirmar que ele é sempre positivo ou ele é sempre negativo, né? Imagina um x, se o x for 1, por exemplo. Ó,
2 vezes 1 dá 2. 2 menos 3 dá menos 1. Então, se o valor do x for 1, a derivada aqui vai ser negativa, porque o valor dela vai ser menos 1. Agora, imagina se o x for 2. 2 vezes 2 dá 4. 4 menos 3 dá 1 positivo. Então, se o x for 2, a derivada é positiva. O que eu queria que você notasse é que, diferente das duas anteriores, aqui muda um pouco. O sinal aqui depende do valor que você vai atribuir a esse x aqui. Né? Dependendo do valor de x, a função é negativa, a derivada aqui é negativa ou positiva. Né? Então, e como eu calculo o ponto crítico? O ponto crítico é aquele ponto em que a função muda de sinal. Né? Eu tenho que procurar, para eu fazer esse cálculo, o lugar em que essa função aqui ela não é nem positiva nem negativa, ou seja, o lugar em que essa derivada aqui seja igual a zero. Quando ela é igual a zero? Essa derivada aqui é igual a zero quando 2x menos 3 for igual a zero. Se você resolver essa equação aqui, você vai chegar à conclusão que x é igual a 1,5. Então, x igual a 1,5 é o ponto crítico. Eu tenho que analisar valores de x, então, menores do que 1,5 e valores de x maiores do que 1,5. Então, vamos pegar aqui um valor de x menor que 1,5. Por exemplo, eu já usei já o 1, né? Podia ser o 0 também, vamos usar o 0. 0 é um valor de x que é menor do que 1,5, certo? Então, 2 vezes 0, 0. 0 menos 3, menos 3. Você percebe que quando eu ponho um valor aqui de x igual a 0, ou seja, um valor de x menor do que 1,5, a derivada é negativa? Se a derivada é negativa, qual é a consequência disso? A função, essa função aqui, ela é decrescente. Então, para intervalos de x menores do que 1,5, essa função aqui é decrescente. Né? E para valores de x maiores do que 1,5? A gente já fez com 2 e vimos que dá positivo. Mas vamos pegar um outro número. Faz de conta que o x é igual a 4. 4 atende, né? Porque 4 é um valor de x maior do que 1,5. Então, você vai ter aqui 2 vezes 4 dá 8. 8 menos 3 vai dar 5 positivo. Então, a gente chega que o sinal da derivada vai ser positivo quando x for maior que 1,5. Qual que é a consequência disso? Bom, se o sinal da derivada é positivo, então a função ela é crescente. Né? E o que você tem aqui? Você percebe que ela é decrescente para valores menores do que 1,5, de acordo com o que a gente tinha chegado antes, e ela é crescente para valores maiores que 1,5. Ora, se ela está decrescendo, então imagina uma função assim, ó, que acompanha esse movimento do mouse aqui, ó, ela está decrescendo, né, até um determinado ponto, quando x é 1,5. E aqui ela para de decrescer e ela começa a crescer. Você consegue imaginar esse movimento aqui, ó, como uma curva que tem um ponto aqui embaixo, que é o mínimo valor da curva? Né? Então, isso quer dizer que há um ponto de mínimo nessa função. O mínimo fica exatamente no 1,5. Eu vou colocar o gráfico dela aqui para a gente dar uma olhada. Então, dá uma olhada aqui, olha. Eu vou mexer no valor de x aqui. Então, observe, ó, eu estou aumentando o valor de x, ele está em 0,5 agora. E a função ela está se comportando de forma decrescente. Perceba, na medida em que eu aumento o valor de x, a função está diminuindo lá. Está diminuindo. Eu estou chegando perto de 1,3, 1,4, 1,5. Agora, dá uma olhada se eu der um passo a mais aqui. Ó lá. A função começou a crescer. Né? Então, não sei se você conseguiu observar, mas quando ela chega em 1,5, ela tem um ponto de... É o menor valor que ela atinge. Quando x é 1,5, esse aqui é o menor valor que a função atinge, que é menos 2,25. Então, a gente diz que aquilo é um ponto de mínimo. Né? Essa função, ela se comporta dessa forma, então. Olha. Ela faz o desenho de uma parábola. Tá vendo? Então, a primeira diferente da função do primeiro grau
Essa é uma função do segundo grau. Ela não é sempre crescente, nem ela é sempre decrescente, né? Ela varia, o crescimento dela depende do valor do x. Tá bem? Vamos fazer uma coisa. Eu tenho um exemplo prático aqui. Imagina que uma empresa, a receita de uma empresa é dada por essa fórmula aqui, ó. R de x é igual a menos x2, R de x é igual a menos 2x elevado a 2 mais 10x. Né? Em outras palavras, em que o x representa a quantidade. Em outras palavras, a receita da empresa vai ser igual a menos 2 vezes a quantidade vendida elevado ao quadrado mais 10 vezes a quantidade vendida. Qual é a quantidade que vai me dar o máximo de receita aqui? E qual que é a receita máxima? Bom, se eu estou estudando o crescimento e o decrescimento de funções máximos e mínimos, uma das formas de eu encaminhar a solução aqui é pensar na derivada. Então, pensemos na derivada dessa função aqui, olha. A derivada da função receita vai ser menos 4x mais 10. Tá bem? Vamos estudar o sinal dessa função, né? E a gente tem que se perguntar, tem que se fazer as seguintes perguntas, né? Para que valor de x essa derivada é nula? Isso aqui vai nos levar a descobrir o ponto crítico ou os pontos críticos, né? Às vezes tem mais de um ponto crítico, né? Para que valores de x essa derivada aqui é positiva, né? Para que valor de x ela é positiva? E para que valor de x ela é negativa? Né? O cálculo do ponto crítico, o ponto crítico é quando a derivada é nula, né? Ou seja, quando a derivada aqui é igual a zero. Né? A derivada é igual a zero quando menos 4x mais 10 for igual a zero. Se você resolver essa equação aqui, você vai chegar aqui, x é igual a 2,5. Então, 2,5 é o ponto crítico. Né? É o ponto crítico. Vamos testar um valor menor do que 2,5 na derivada. Então, pensa num valor menor que 2,5. Eu vou pensar num bem fácil aqui, olha. X é igual a zero. Atende, né? Porque x é igual a zero é menor que 2,5. Se o x for igual a zero, a derivada aqui, ó, vai ser menos 4x mais 10. Menos 4 vezes 0 mais 10. Então, o sinal da derivada vai ser positivo quando eu escolher um valor do x menor que 2,5. Se o sinal da derivada é positivo, isso quer dizer que a função é crescente. Então, aquela função que a gente está estudando, que é a função receita, ela é crescente para valores de x menores que 2,5. E aí, e quando o x for maior que 2,5? Bom, você pode pensar assim, num valor de x maior que 2,5, um valor fácil de fazer conta, por exemplo, 3. Né? Quando x for igual a 3. 3 é maior que 2,5, certo? Então você pode substituir o 3 aqui. Ó. Menos 4 vezes 3 dá 12 negativo. Mais 10 vai dar menos 2. Então, o valor dessa fórmula aqui, da derivada, vai ser negativo quando x for maior do que 2,5. Qual que é a consequência disso? Bom, se o valor da derivada é negativo, a função é decrescente. Né? Então você tem uma função, em resumo, você tem uma função que é crescente para valores de x menores que 2,5 e decrescente para valores de x maior que 2,5. Né? Então, imagina o movimento do mouse aqui. Ó, você tem uma função que ela é crescente, ela vai crescendo. Aí chega num ponto aqui, ela para e ela começa a crescer. Você consegue perceber que esse ponto aqui é um ponto de máximo? Né? Então, a conclusão que a gente chega é o seguinte, ó. Tem um ponto de máximo nessa função. E ele é exatamente quando x é igual a 2,5. Traduzindo isso para a resolução do problema, x igual a 2,5, né? A resposta do problema é essa. Obtenha o valor de x que maximiza. Bom, o x igual a 2,5. Né? Se eu vender 2,5 unidades do meu produto, eu vou ter a receita máxima. E qual é a receita máxima? Bom, descobrir a receita máxima implica calcular através da fórmula da receita, não da fórmula da derivada, da fórmula da receita, qual é a receita para 2,5 quantidades. Então, a receita vai ser menos 2 vezes 2,5 ao quadrado mais 10 vezes 2,5, que dá aqui esse valor de 12,5. Então, a receita
a receita máxima vai ser de 12,5, ou sei lá, R$ 12,50, 12 unidades monetárias e meio, tá bem? Eu queria só, para terminar, mostrar o gráfico dessa função. E ela se comporta dessa forma aqui, olha. Quando você aumenta a quantidade aqui, né, eu faço aumentar a receita aqui. Então, perceba que quando eu chego na quantidade de 2,5, eu tenho uma receita máxima, que é 12,5 aqui. A partir daí, a minha receita começa a cair. Né? Então, se eu colocar aquelas retas para indicar o ponto de intersecção entre as duas coordenadas aqui, eu vou ter isso aqui, ó. Né? A função vai crescendo, crescendo. Quando chega no valor de x igual a 2,5, ela atinge um pico ali e depois ela começa a cair. Eu queria que você observasse o seguinte, eu estou fazendo esses gráficos para tentar mostrar de uma forma didática como acontece, mas você, sem fazer o gráfico e sem nem saber como é que faz o gráfico, a gente já tinha chegado à conclusão, pela derivada ali, né, de forma algébrica ali, que esse aqui era o ponto de máxima. Tá bem? É isso então.